Olá pessoal, essa semana a gente está tudo enroscado aí por causa do coronavírus, todo mundo se precavendo e se policiando para não disseminar mais ainda o vírus, né? Então, com certeza tem muita gente em casa e eu tirei essa semana, como o nosso escritório está todo trabalhando em home office, para compartilhar um pouquinho de conteúdo com vocês. Essa semana toda, provavelmente nos próximos 15 dias, eu quero compartilhar bastante conteúdo relacionado à perícia judicial, especificamente na área de engenharia, porque eu tive que limitar um pouquinho o conteúdo para não expandir demais e eu não conseguia atingir ninguém, né? Então, se você é da parte de engenharia civil, engenharia agronômica, engenharia como um todo, ou da arquitetura, você vai ser muito bem-vindo nos conteúdos que a gente vai compartilhar durante esse período de retenção aí do coronavírus, tudo bem? Bom, eu me chamo Rodrigo Ciabatari, para quem não me conhece, eu sou CEO da Escola de Perito. Para quem ainda nunca ouviu falar, eu peço que acesse aí escoladeperito.com.br. Vocês vão conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Nosso intuito é totalmente direcionado à área pericial, tanto de engenharia quanto das demais áreas, mas como eu sou engenheiro, eu tenho uma pegada a mais para a engenharia civil. E eu gostaria de bater um papo com vocês, para quem está afim de entrar nessa área da engenharia legal, que a engenharia legal ela não está resumida apenas à perícia judicial, porque a gente vai um pouquinho além. Quem trabalha com engenharia legal, é óbvio que tem uma tendência muito grande de saber escrever, saber elaborar laudos, ter uma estrutura diferenciada um pouco aí na sua forma de apresentar os trabalhos. A gente vê aí diversos tipos de trabalho. Tem engenheiros que fazem um laudo bem caprichado, os laudos bem minuciosos, bem detalhados, com sumário e tal. E a gente vê outros engenheiros que fazem aquele laudo muito sucinto, são aquelas pessoas que talvez sejam mais voltadas à área de cálculo e tal, e não tem tanta afinidade com escrita. Então, o primeiro ponto que eu tenho que citar para vocês aqui na engenharia legal é que você tem que gostar de escrever. É importante que você goste de escrever, que você tenha afinidade com o português. Não precisa, é óbvio, ser nenhum escritor de livros, mas a gente tem que ter uma relação fina aí com o português para não falar para mim fazer, por exemplo, dentro de um laudo, né? Então, a engenharia legal ela é composta de algumas disciplinas. Umas das disciplinas que quem vai atuar com perícia judicial, quem deseja atuar com perícia judicial, ele tem que conhecer é a engenharia de avaliações. A engenharia de avaliações ela é preconizada pela NBR 14653. Essa NBR tem 7 partes. As partes que a parte urbana se limita seria a NBR 14653 parte 1 e a parte 2, que é a avaliação de imóveis urbanos. No caso do engenheiro agrônomo, ele se ateria mais à parte 3. Então ele ficaria ali na parte 1 e parte 3. E assim sucessivamente. É interessante que você dê uma lida nas 7 partes, é só dar um Google aí, que eu não vou ficar trazendo esse tipo de detalhe que você encontra com muita facilidade no Google, mas a engenharia de avaliações ela é composta, a NBR 14653, né, melhor dizendo, ela é composta de 7 partes e vale a pena você conhecer. Se você vai trabalhar com avaliação de imóveis urbanos, tem que ter como uma bíblia a NBR 14653-1 e a NBR 14653-2. Então isso vale para você, engenheiro civil e arquiteto. Valeu? Aí a gente parte para uma outra área, ainda dando continuidade à parte da engenharia de avaliações, a gente não fica limitado só àquela NBR. A gente tem que entrar também nessa NBR que é a 12721, porque nós temos que entender conceito como CUB, que é o custo unitário básico por metro quadrado. Isso é um compilado do Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro tem o CUB, cada estado tem o seu, e ali é onde a gente tem as referências de custo por metro quadrado. Temos que ter conhecimento de que o CUB ele não contempla itens como fundação, como o BDI da construção. Então, essa NBR é muito importante e os conceitos do CUB são muito importantes para você que quer trabalhar com a área de avaliação, porque tem uma parte específica de avaliação que a gente chama de método evolutivo. Nesse método a gente faz um composto de duas metodologias. Uma do método comparativo direto de dados de mercado, que é para você fazer a avaliação do terreno, e a outra que é o método da quantificação do custo. Então, para você fazer o método da quantificação do custo, é obrigatório conhecer os conceitos da 12721, consequentemente do CUB, da área equivalente e assim por diante. Então, é interessante ler essa norma. Você consegue achar aí, para quem vai trabalhar na área, vale a pena comprar também, porque é uma norma muito completa e muito complicada, digamos.
Depois, para a gente trabalhar ali nas perícias de engenharia, a gente tem a NBR 13752. Por que nós temos que entender essa norma? Essa norma está passando por revisão. A gente até debateu no último congresso, agora no COBREAP, né, que é o Congresso de Avaliações e Perícias, que foi lá em Salvador, que essa norma realmente é muito ampla, ela está muito abrangente, e agora vai sair uma revisão. Mas é interessante você conhecer essa, porque ainda não saiu a revisão, né? A nova NBR 13752 ainda não saiu, para entender os conceitos, tem algumas nomenclaturas que você tem que saber para você trabalhar na área. E o outro ponto, chave para quem quer trabalhar nas perícias judiciais, consequentemente na parte de engenharia legal, é o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil ele é muito extenso, então eu te diria para você se limitar ali entre os artigos 464 ao 480, que é onde a gente tem, na seção 10 do Código de Processo Civil, onde a gente tem tudo sobre o trabalho do perito judicial. É óbvio que tem alguns artigos espalhados pelo Código, mas ali vai te dar uma base e você vai conseguir ter uma noção do que é a atividade do perito judicial dentro do Código de Processo Civil, dos prazos, da relação com o juiz, do prazo para você fazer esclarecimentos, se você tem que fazer esclarecimentos, se os esclarecimentos têm que ser por escrito ou podem ser verbal, se você pode ser se você pode ser intimado para uma audiência. Então, esses detalhes são importantes para que você saiba e tenha ferramentas para você atuar dentro da engenharia legal, consequentemente das perícias judiciais, tá bom? Então, se vocês estão a fim de conhecer bastante coisa dessa área, se talvez nesses momentos de crise que faz a gente mudar talvez de profissão, mudar de área de atuação e tal. Então, se vocês têm curiosidade de conhecer sobre a área, acompanhe a gente aí, que nós vamos disponibilizar para vocês bastante conteúdo, bastante coisa relevante para você entender só um pouquinho de como a gente trabalha nas perícias judiciais, tá bom? Forte abraço para vocês, se previnam, mantenham-se em casa, que isso vai acabar muito bem, de uma forma menos impactante possível na comunidade e na população. Um abração, tchau, tchau.